Na continuação da exposição do texto do Mielitz Neto, nós vamos tratar do período pós-constituinte de 1988. Então, o autor, nesta parte do texto, ele mostra a existência de um verdadeiro paradoxo, digamos assim, porque nós temos a prevalência do pensamento liberal, inclusive na questão das políticas públicas agrícolas, versus um processo que culminou na Carta de 88, porque ao final da ditadura militar, a sociedade brasileira vinha se organizando, né? Surgiu o movimento contra a carestia, o movimento pró um sistema único de saúde, pró educação, enfim, uma série de movimentos que vão de fato culminar na Carta de 88, que vai garantir uma série de direitos nunca antes presente em nenhuma Constituição brasileira. Mas, do outro lado, é um cenário de crise fiscal do Estado, de desmantelamento, né, já de todo um arcabouço do Estado brasileiro que havia sido construído no período anterior, mesmo sendo um período ditatorial. Então, o autor vai dizer, um verdadeiro desmonte do aparato de intervenção do setor rural. No entanto, ele também vai dizer que em meados dos anos 90, as políticas públicas voltadas à agricultura familiar ressurgem. Na verdade, os anos 90 ele vai marcar, de fato, o início da construção de políticas públicas específicas para a agricultura familiar. Claro que isso não surge do nada, né? Ele vai dizer, né, os motivos, né, a agricultura familiar. Primeiro, ela é a maior fonte empregadora no setor agrícola, quer dizer, a agricultura familiar emprega muito mais em comparação à chamada agricultura patronal ou ao agronegócio, né? E também, e talvez fundamentalmente, nos anos 90, você vai ter todo um fortalecimento dos movimentos sociais rurais, tanto movimentos sociais quanto o movimento social no campo, ele vai se organizar e ele vai lutar por políticas específicas para o setor, para a agricultura familiar. Então, a Constituição de 88, ela previa, né, a elaboração de uma lei agrícola, né, que vai ser promulgada justamente em 91. É a Lei 8.171, que reconhece a diversidade público do setor, ou seja, ela vai reconhecer que o setor agrícola, né, ele não é composto apenas por grandes produtores, ao contrário, ele é composto por toda uma diversidade, né, em termos de agricultura familiar, de campesinato. Então, é uma lei que dá um primeiro impulso para a criação de políticas públicas específicas para o setor. Em 93, a própria CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, reivindicou um programa de crédito subsidiado para a agricultura familiar. Esse programa, aprovado, criado no âmbito do governo Itamar Franco, ele se chamou Programa de Valorização da Pequena Produção Rural, o PROVAP. Ele é, assim, um pai, melhor dizendo, né, uma primeira versão do que vai ser o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é criado em 1995 e se estabelece ao longo do tempo como o principal programa para a agricultura familiar existente no Brasil. E o PRONAF também é importante porque ele traz o reconhecimento da capacidade da agricultura familiar de absorver mão de obra, né? Então, começa-se de fato a reconhecer
politicamente a existência da categoria agricultura familiar. Então, a Constituição de 88, ela também se torna, né, um marco no reconhecimento do direito dos trabalhadores rurais à previdência rural. Então, a Constituição, né, a chamada Constituição Cidadã, ela traz, né, esse reconhecimento, né, previdenciário, né, para o trabalhador rural. Em 96 é criado ainda, né, durante o governo Fernando Henrique, o Ministério Extraordinário de Política Fundiária, né, que é criado, né, infelizmente, apenas após o massacre de Eldorado dos Carajás, né, quer dizer, que foi um verdadeiro trauma, né, para a situação agrícola, política, né, no campo. É um tanto quanto triste, pesaroso, né, que você só teve um olhar, né, mais acentuado do Estado brasileiro para as questões do campo, né, após o chamado massacre do Eldorado dos Carajás, que prejudicou muito, né, a imagem do Estado brasileiro, inclusive no âmbito internacional. Então, impulsionado, né, por esse momento infeliz, né, um dos momentos infelizes, né, da nossa história, e todo um processo de organização, né, dos movimentos sociais e sindicais no campo, o governo Fernando Henrique ele foi obrigado a organizar um ministério específico, né, para o setor da agricultura familiar. Em 2000, o Ministério Extraordinário de Política Fundiária ele se tornou o chamado Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, ainda durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o autor diz: várias iniciativas formais são tomadas sem que, no entanto, resulte em mudanças substantivas, seja no alcance das políticas de fomento, seja nas ações fundiárias. Então, o autor está dizendo que, durante o governo Fernando Henrique, ele foi obrigado, né, a mudar a sua estratégia, né, para o campo, para a agricultura familiar, né? No entanto, o que foi feito durante o governo Fernando Henrique não redundou em uma mudança estrutural, né, para o setor, né? Ele implementou apenas algumas mudanças, digamos assim, paliativas, né, como é o caso da criação do Pronaf, né, no início do governo Fernando Henrique, e, melhor dizendo, da vida, né, do Pronaf, ele nunca foi um programa, né, substancial, ele sempre recebeu, né, aportes, recursos, né, de forma muito baixa e, portanto, insuficiente. O Pronaf só vai se tornar mesmo um programa importante para a agricultura familiar durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, o autor ainda vai dizer, os movimentos sociais são deixados de lado, até mesmo criminalizados. Então, durante o governo Fernando Henrique, você vai ter todo um processo, inclusive, de criminalização, né, dos movimentos sociais. Então, é o chamado, o autor denomina de padrão Lampedusa, que é a referência a um livro do escritor italiano, né? O livro se chama O Leopardo e fala do processo de unificação da Itália, né? E o nome do escritor é justamente Lampedusa, né? Neste livro, em certa altura, um dos personagens diz lá para o protagonista do livro: é necessário mudar para deixar tudo como está. Então, o padrão Lampedusa, voltando aqui para a questão da agrícola, né, no Brasil, é uma referência ao que o governo Fernando Henrique fez, né? Ele mudou alguma coisa, mas para deixar tudo como está, quer dizer, não houve uma mudança estrutural significativa no campo durante o governo Fernando Henrique, embora houve algumas novidades, né, como, por exemplo, o Pronaf, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros fatores, outras questões, né? Mas não houve uma mudança estrutural. Então, a existência de dois ministérios para tratar as coisas da agricultura causou espanto, né? Então,
o governo Fernando Henrique ele cria, né, o MDA, mas, né, fornece todo o aporte, todos os recursos, ou os principais recursos, para o MAPA, né, que é o Movimento da Agricultura e Pecuária, que é o movimento que vai, né, cuidar dos interesses do agronegócio. De qualquer forma, o PRONAF ele tem um mérito político, né, porque ele reconhece, né, a agricultura familiar como, de fato, uma categoria, e tendo o reconhecimento da categoria, a gente pôde, né, pensar em políticas públicas específicas para a agricultura familiar, né. Os agricultores familiares, né, então, são atores, né, com poder de influenciar e reivindicar políticas públicas, né. Então, tudo isso dependeu do reconhecimento da categoria agricultura familiar, né, para a reivindicação de políticas públicas específicas, e houve, como já colocado, né, essa divisão aí o reconhecimento, né, da divisão do setor, né. Então, o MAPA, o Ministério da Agricultura, né, ficou aí a cargo dos interesses do agronegócio, e o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a cargo dos assuntos da agricultura familiar, e que passa a ser, né, e na verdade sempre foi, uma convivência bastante desarmônica, né, quer dizer, há conflitos, né, entre o MAPA e o MDA claríssimos. Então o governo Fernando Henrique, né, trouxe a novidade institucional dos dois ministérios, do PRONAF, e algumas ações de natureza fundiária. Porém, o autor vai dizer, suas práticas, pela dimensão que alcançaram, pouco as diferenciaram do período anterior, ou seja, não houve uma mudança significativa estrutural. Responderam a demandas específicas e foram resultado de pressão política, né, dos sindicatos, dos movimentos sociais, e não de um programa de desenvolvimento, né? Então, o governo Fernando Henrique agiu no setor, né, impulsionado, né, pelos acontecimentos e pela organização dos movimentos sociais e não por iniciativa própria. Já o governo Lula, né, o autor vai dizer, houve uma nova aliança de interesses e agrupamentos políticos, né? Então ele vai dizer que apesar, né, dessa nova aliança, durante o governo Lula, as rupturas radicais com o modelo do passado imaginadas pelos antigos aliados e temidas pelos adversários, acabaram por não acontecer. Então, o autor vai dizer, durante o governo Lula houve mudanças, né, mais profundas para o setor da agricultura familiar, mas também não houve nenhuma revolução, né? Então, rupturas, né, que os adversários temiam e alardeavam, ou mesmo a exigência de mudanças profundas por parte dos aliados do governo Lula, não houve, né? Embora tenha havido mudanças muito mais significativas do que aquelas vistas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o próprio autor vai dizer, no entanto, houve mudança em termos de política agrícola, né? Então, houve toda uma reestruturação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Inclusive a criação do Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome. Então, o governo Lula, né, principalmente no seu início, né, ele vai enfatizar o chamado Programa Fome Zero. Houve, né, a criação e desenvolvimento, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, quer dizer, o MDA passa a ter uma nova funcionalidade, ele vai se dedicar de fato aos assuntos da agricultura familiar. O MAPA foi cada vez mais direcionado para as necessidades do agronegócio. Então, o governo Lula ele vai, né, cristalizar, vai tornar até mais profunda, né, a existência da dualidade funcional dos dois ministérios, né? O MAPA, né, vai promover, né, a competitividade do agronegócio em benefício da sociedade brasileira, né, porque é um grande setor, na verdade, exportador, né, e o MDA vai se voltar principalmente ao combate à pobreza rural
a segurança alimentar, a geração de renda e a agregação, né, de valor e sustentabilidade. Então, dentro do Estado brasileiro, você vai acentuar, né, a existência e as diferenças, né, funcionais desses dois ministérios, um voltado para o agronegócio e outro para a agricultura familiar, né? Então, o governo Lula ele aprimorou, né, os instrumentos de intervenção dos dois ministérios, e ele vai, né, direcionar mais recursos, né, para os programas da agricultura familiar, né, sem deixar de beneficiar, né, mais e mais, né, o setor do agronegócio, né? Então, o governo Lula vai adotar essa postura, né, essa política da gangorra, digamos assim, né, favorecendo, criando políticas e aprofundando, né, as políticas para a agricultura familiar, mas sem deixar, por outro lado, de privilegiar mais e mais também, né, o chamado agronegócio. Então, é criada a Lei 11.076 de 2004, né, que tenta criar títulos, né, de financiamento do agronegócio, né, através do mercado, mas, segundo o autor, essa tentativa de um financiamento privado do agronegócio termina não dando certo, né, quer dizer, o principal financiador do agronegócio continua a ser o Estado brasileiro, né, como sempre foi. O MDA, no âmbito do MDA, multiplicou-se, né, os instrumentos de políticas públicas, né, então é criado, não é que é criado, mas é fortalecido o próprio Pronaf, né, o Pronaf vai trazer, vai aumentar no seu âmbito, né, as categorias, né, beneficiadas pelo programa, né, inclusive durante esse período do governo Lula é criada a categoria Pronaf B, né, quer dizer, que é uma expansão do programa para tratar, né, financiar o pequeno agricultor, ou melhor, o agricultor com renda mais baixa. Então, tivemos aí uma mudança importante no Pronaf, mas nós vamos discutir a questão do Pronaf mais além, né, em outra oportunidade. Em 2003 é criado, né, o Programa de Aquisição de Alimentos, né, com características muito especiais. Nós vamos tratar do PA também mais adiante. É restabelecido, né, o seguro, ou criado, melhor dizendo, o seguro da agricultura familiar, o programa de garantia de preços para a agricultura familiar, o programa Garantia Safra no Nordeste, né, o sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária e o programa Biodiesel, ou seja, uma série de programas, uma série de políticas públicas voltadas especificamente para a agricultura familiar. Então, o governo Lula ele trouxe, né, essa ampliação, né, das políticas públicas específicas para a agricultura familiar. Mas, por outro lado, como já colocado, ele continuou, né, privilegiando, até em termos de recursos, de aportes, né, o chamado agronegócio. No tocante à reforma agrária, os avanços, né, segundo o autor, foram mais lentos do que o previamente imaginado, quer dizer, o governo Lula não fez, né, tanta reforma agrária quanto o esperado, né, pelos seus aliados, inclusive pelo MST, e por outro lado temida pelos seus adversários, né, quer dizer, foi um tanto quanto decepcionante nessa matéria. Em 2006 é aprovada, né, a Política Nacional de Agricultura Familiar, que foi sempre uma reivindicação dos movimentos sociais, né. De fato, o autor vai dizer que os agricultores familiares passam a ser reconhecidos como uma categoria social destacada, né, e eles exigem, né, medidas adequadas, específicas, né. Então, houve várias conquistas importantes, né, em termos tanto de reconhecimento quanto de implementação de programas para a agricultura familiar, né. No entanto, o autor termina dizendo, né, a separação dos dois ministérios deixou de ser apenas funcional
né, de divisão de públicos. Na verdade, seus ocupantes ao longo dos 2 mandatos têm representado projetos diferentes de desenvolvimento, né, não raras vezes contraditórios e conflitantes. Então, o governo Lula trouxe de forma mais acentuada para dentro do Estado, né, esse conflito entre agronegócio e agricultura familiar, né. O autor termina o seu texto colocando, né, essa questão. Né. No entanto, atualmente, né, nós estamos vivendo os efeitos do quê? Do avanço, né, e da reação das forças conservadoras, né, pró-agronegócio, o que implicou, inclusive, no fim, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, hoje, atualmente, a chamada agricultura familiar, ela saiu, né, de uma fase de conquistas, né, de políticas públicas, de luta e de conquista, né, de programas, né, específicos para o setor, e estamos, e a própria agricultura familiar está em uma fase defensiva, né, de desmonte das políticas públicas arduamente conquistadas. Mas essa questão é para uma próxima oportunidade. Eu vou encerrar aqui a exposição do texto do professor e economista Mielitz Neto. Né? Espero que a gente tenha a oportunidade de discutir o que o autor coloca aí um pouco mais adiante. Muito obrigado e até breve.